Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também no Distrito Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível, como todo mundo está acostumado. Assim como sabem também que a gente sempre tem um convidado especial que se destaca na sua área de atuação e que nos ajuda a desenvolver aqui o tema ou os temas do programa. Vamos falar de trânsito de Guarujá. Para falar sobre trânsito de Guarujá, tem que ter a presença do Rodrigo Beccari, que é o diretor municipal de trânsito. Em primeiro lugar, Rodrigo, obrigado pela presença. Sei que você não gosta muito da entrevista, não é muito a praia e tal, gosta mais de ficar lá no trabalho mesmo, nas coisas, mas um assunto inevitável aí para a gente conversar, principalmente nessa temporada quente que o Guarujá está tendo aí, graças a Deus, né, um tempo bom e com bastante pessoas. E antes de mais nada, queria te agradecer pela entrevista e deixo o espaço para você dar um olá para o telespectador. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder conversar a respeito de trânsito, né, que é a minha área de atuação. Não sou muito acostumado com essa parte da publicidade no modo geral, mas o que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá certo. Rodrigo, que é agente de trânsito concursado do município, né? E também formado em administração e tem uma visão aí uma visão na prática e até teórica aí sobre as questões do lugar, né? Do trânsito. Né? A experiência de trabalhar na parte de fiscalização de trânsito durante um tempo, ela auxilia bastante a gente de entender a dinâmica do trânsito, até de propor algumas alternativas para tentar melhorar o trânsito de um modo geral, atendendo a todos os interesses. O trânsito tem interesses diversos, né? As pessoas que estão com o veículo querem chegar cada vez mais rápido, as pessoas que estão a pé de bicicleta querem chegar cada vez mais seguras, então você tem que tentar conciliar esses dois interesses aí. Não. É o tipo da atividade assim que se deve ficar de vez em quando com a orelha bastante quente, né, Rodrigo? Sim. Final de semana, por exemplo, aquela Avenida Dom Pedro cheia, ali aquele pedaço, aquele gargalo ali sobre as ondas, aquela coisa. Você imagina a quantidade de gente que tem no carro te xingando nessa hora? Eu procuro não pensar muito nisso para não ficar desesperado. Assim, o Guarujá ele tem belezas naturais fantásticas, ele tem esses recursos naturais ótimos, mas eles, em contrapartida, você tem algumas dificuldades, algumas barreiras geográficas que de um certo modo estrangulam o trânsito, os interesses do trânsito. Né? Hoje, para você acessar as praias do Guarujá, você tem que passar por o morro que separa, né, as praias do pessoal que chega, tanto quem está em Vicente de Carvalho como quem chega pela pista, né, pela rodovia Cônego Domênico, para acessar o lado das praias. E esse estrangulamento ele tem duas passagens, uma é pela Avenida Puglisi e outra pelo túnel, né? Mais afastado você tem lá o acesso pela Avenida dos Caiçaras, mas já não é uma rota tão procurada, embora tenha um volume significativo de veículos, não é uma rota tão procurada. Quer dizer, a chegada do Guarujá já é traumática. A chegada do Guarujá ela já é complicada, porque a 600 metros do semáforo, onde termina a rodovia, eu tenho o estrangulamento do morro lá, que é a passagem embaixo do viaduto, no começo da Ademar de Barros ali, que é o início da Avenida Puglisi. Isso dificulta. Passado isso, aí abrem, a malha viária ela abre, ela tem uma oferta um pouco maior e aí você consegue distribuir esse trânsito. Mas passar nesse gargalo ele é complicado, assim como é também lá na parte de quem acessa já a enseada direto, né? Quem sai da pista lá e vai acessar a enseada, passando pela entrada do Morrinhos, cruzando ali a divisa entre a Cachoeira e a Vila Zilda ali, e acessa o túnel para sair na parte da enseada lá do lado do cemitério do Vila Júlia. Porque depois que você chega daquele lado, aí você também abre uma porção de vias. Aí quem não conhece segue o trajeto normal da Saudade, a Avenida Dom Pedro. Quem já conhece já começa a escapar pelas ruas paralelas que tem ali, né? Começa a usar alternativas e aí você dá a fluidez. Mas esses gargalos, eles são preocupantes quando você tem acumula o interesse das pessoas que, assim, por exemplo, no início do feriado é todo mundo chegando, no final do feriado é todo mundo querendo sair no mesmo horário, né? Isso é que complica. Esses gargalos, geralmente também, como você falou, eles ficam, são limitados pelos morros, né? Então, logicamente, isso aí elimina uma série de possibilidades de obras de intervenção, até por questão ambiental e de custo, né? Também. Na verdade não é que elimina, mas dificulta muito, né? São custos extremamente elevados e você tem um impacto ambiental que muitas vezes acaba emperrando e
até desmotivando a fazer. Um licenciamento desse vai levar anos, que aí para você conseguir ter a aprovação, e com certeza vai sofrer uma série de questionamentos jurídicos, e a coisa acaba se demorando. Que não compensa, acaba não compensando para o administrador municipal, que tem um período curto para resolver os problemas da cidade, né? A máquina pública, ela exige um imediatismo de ação, e em contrapartida você tem toda uma burocracia que tem que ser seguida por conta das leis que regem, né, esse uso do dinheiro público. Fica difícil. Você falou da a questão do trânsito ser aquela coisa de não dá para agradar todo mundo, né? Uma coisa que é frequente, assim, até em termos de reclamação, é a questão dos semáforos ali, o tempo de alguns semáforos. Esse tempo ele é estudado, esse sincronismo entre um semáforo e outro, tá adequado o tempo do semáforo? Assim? A gente tem procurado nessa temporada, desde o dia que eu assumi a diretoria de trânsito, eu tenho conversado muito com os agentes, até porque nós somos todos colegas da mesma turma, nós entramos junto nesse serviço, então... Isso facilita até, né? O teu trabalho. Facilita o diálogo, facilita muito o diálogo, porque são pessoas que eu conheço, né? São pessoas que eu já trabalho há anos. E então a confiança é grande e a conversa flui com mais naturalidade. E eu tenho conversado muito com eles, a gente tem trocado bastante ideias nesse sentido dos tempos dos semáforos, para buscar o interesse. Em oportunidades passadas era comum você ver nessa época de temporada os agentes parados do lado do semáforo, lá com o botãozinho apertando para abrir e fechar, e se comunicando por rádio, avisando, olha, eu fechei aqui, eu abri ali. E assim, você demanda uma mão de obra muito grande, e que hoje existe uma escassez no município, né? São só 12 agentes de trânsito que nós temos trabalhando nas ruas, né? Então, assim, é uma quantidade extremamente reduzida, e a gente tem que aproveitar o máximo da tecnologia para poder, de uma certa forma, atender com esses 12, atender a cidade toda. Não dá para você deixar dos 12, deixar 2 ali cuidando. Exatamente, e assim, parece que não, mas o agente de trânsito, ele operando no trânsito, a gente costuma puxando o trânsito, depois de 2, 3 horas, você começa a ter problemas de você você vai perdendo a coordenação. É um serviço desgastante, debaixo de sol quente, vem calor de cima do sol, vem calor debaixo do asfalto quente, é a fumaça dos veículos, quer dizer, você tem todo um ambiente hostil, agredindo o agente, é um serviço estressante. Ele exige também de um esforço mental, você tem que estar atento, contando o tempo, verificando se o que você está chamando, está atendendo, se a pessoa se o outro sentido de fluxo te obedeceu e parou, porque você é responsável. Um agente de trânsito num cruzamento pede para um veículo seguir, e esse veículo se envolve num acidente, a responsabilidade acaba sendo toda transferida para ele. Então, tem uma importância e uma carga muito forte. De responsabilidade e, logicamente, de estresse. Exatamente. E esse estresse, ele é extremamente prejudicial. Nós tivemos episódios aí dos agentes de trânsito lá na fila da balsa, de ter problema de fila ontem mesmo. A fila começou às 7h10 da manhã e se estendeu até 10 horas da noite e ainda tinha fila para sair. E esses poucos agentes tiveram que se revezar entre eles. Chega um momento que você já não tem mais com quem revezar, você acaba pondo todo mundo junto na fila, ficam todos lá ao mesmo tempo, e aí você desgasta a equipe toda. E hoje a maioria deles estão de volta lá no plantão para trabalhar, para atender. Então, esse problema da fila da balsa que também recai aí nos ombros do agente, né? Porque tem aquela questão lá do fura-fila lá que a responsabilidade caiu sobre o agente, sobre a diretoria de trânsito. Né? Sim, a responsabilidade está com a diretoria de trânsito, né? Está com a prefeitura e... Até para evitar o fura-fila, quer dizer, como é que você evita um fura-fila numa Ademar de Barros inteira? Esse é o problema de educação, né? Eu não diria nem de educação de trânsito, de educação mesmo, no convívio social, né? Quando a gente aprende a pedir licença... São princípios de cidadania, né? Sempre vai ter um esperto querendo se aproveitar, e o que é muito ruim para a gente é que, assim, nós somos obrigados a ordenar a fila da balsa, mas nós não somos os causadores da fila da balsa. Exatamente. E a gente já verificou em outras oportunidades que a fila da balsa, ela é gerada pela operação de travessia. Então, se a operação de travessia tem um volume grande de travessia, atende a demanda, não forma a fila. Exatamente. A fila só é formada a partir do momento em que o volume de travessia é baixo, o número de veículos que estão
passando pela travessia, é um volume baixo que eles estão conseguindo transportar. Em relação E ao aí, período. em cima do interesse de travessia, o interesse é maior do que a capacidade, forma fila. Exato. A arrecadação é da Dersa, a operação é da Dersa, a responsabilidade de ordenar a fila é da prefeitura. Acaba sendo injusto, pelo simples fato de que eu não tenho nenhuma ferramenta para reduzir, eu não tenho nenhum plantão especial que eu consiga fazer para aumentar o volume de travessia. Isso está... todo esse controle é da Dersa, não é da diretoria de trânsito, não é da prefeitura. Complicado. Então isso incomoda bastante a gente. Você falou que durante a temporada agora você vem fazendo, eu acho que acabei te interrompendo, você vem fazendo algumas experiências com a equipe. Isso, com relação ao semáforo. Voltando ao tempo de semáforo. E a gente tem visto os interesses maiores, né, de volume de tráfego. E nós fizemos algumas programações, então, dependendo do sentido que a pessoa está conduzindo o veículo na fase do semáforo que ela para, ela verifica que, estou esperando mais do que antes, o semáforo está demorado. Em contrapartida, no fluxo que tem maior interesse, você verifica que não formam mais aqueles congestionamentos que acabam travando, se você não der essa fluidez, acabam travando o trânsito para todos os lados. Então a gente tem procurado atender o interesse dos condutores. Então, por exemplo, a conversão à direita na Avenida da Saudade, quem vem pela Dom Pedro e vai entrar à direita na Avenida da Saudade ali para acessar o túnel, esse tempo está bem aumentado. A gente aumentou bastante esse tempo de conversão, ele fica aberto bastante tempo. Que é aquele exclusivo do lado direito. Ali, exatamente. Assim como também a saída, quem vem pelo túnel, chega na Avenida da Saudade para entrar a Dom Pedro lá à esquerda, indo no sentido do final da enseada Pernambuco, Perequê, também está com o tempo aumentado. A gente, principalmente na sexta-feira, sexta e sábado de manhã, funciona dessa forma. Que é a hora que o pessoal está chegando. Que é a hora que o pessoal está chegando, que é a hora que o pessoal vem para a praia. Domingo de manhã também funciona, porque é a hora que o pessoal vem para a praia, né, vai passar por ali no sentido das praias. E aí, a partir do meio-dia, a gente altera esse plano e aí ele privilegia a saída, a gente dá vazão para a saída da cidade. A gente fez isso também na Santos Dumont, ali, na chegada da rodovia. Aí o primeiro semáforo da Puglisi, com a Cavaleiro na Mijafé, Puglisi com Buenos Aires e Puglisi com Montenegro, eles têm eles privilegiam um movimento de quem vai lá pro sentido da enseada, passar em frente ao Hospital Santo Amaro ali. E tem esse problema, né, também, que todo mundo que chega quer ir, a maioria quer ir pro lado esquerdo. E a Puglisi não permite a entrada para a esquerda. E nem pode, né? Com esse volume todo, nem pode. Imagina a fila que se formaria de gente aguardando numa faixa da esquerda para fazer uma conversão, né? Então, a gente chama uma caixa, né, da via que a gente usa um pedaço um quarteirão da Montenegro, um quarteirão da Buenos Aires e um quarteirão da Quintino Bocaiúva, da Benjamin Constant e da Buenos Aires. Você usa esses 3 quarteirões, vamos chamar assim, para absorver esse volume e aí quando abre o semáforo dá vazão para todo mundo. Acaba dando vazão. Agora, na hora de ir embora é complicado porque todo mundo resolve ir embora na mesma hora, né? O improviso que você fez, eu não sei se posso chamar de improviso, lá perto da UNAEP, um dia que estava um fluxo alto, forte, e acabou escoando com mais facilidade. A gente canalizou ali, bloqueou quem estava na Dom Pedro e queria cruzar no sentido lá da Pedreira, não pôde, porque tinha que entrar na Atlântica e lá embaixo fazer o retorno e voltar, porque a gente fez com que o trânsito, quem vinha da Plínio Carvalho Pinto, entrava na Atlântica, o semáforo ali, ele passava direto no semáforo, já pegava na Dom Pedro. Ajudou de um lado, mas já teve gente que criticou do outro. Exatamente. Quem tem o interesse da outra rota reclama, se sente prejudicado, né? Só que aí você acaba indo pelo interesse da maioria, né? Você tem 12 agentes, você falou. Hoje nós somos em 12 agentes de trânsito. Pela sua visão, assim, sua experiência, quantos agentes agora já precisaria ter, pelo menos, Quando nós entramos no concurso que nós entramos, lá em 2003, quando foi feito o concurso, esse concurso previa a contratação de 90 agentes, tá? Certo. Aí foram contratados 30. Né? Foi uma turma foi chamada a primeira turma, que era de 30, e depois não houve mais nenhuma outra turma foi chamada. E nem reposição. Exatamente. E aí nós tivemos alguns agentes que foram saindo, infelizmente teve um que acabou falecendo, assim, então foi reduzindo o quadro. E aí nós acabamos ficando nesse número que nós estamos hoje. É um número bem reduzido. Então, assim, a gente vê que se conseguisse pelo menos chegar no que era aquele número inicial previsto, já daria
uma visibilidade. Os 90. Os 90 daria uma visibilidade muito boa. Que aí você consegue colocar um parado ali num lugar, no outro, né? A gente tem conseguido desenvolver o trabalho com esses 12, né? Então, assim, se a gente conseguir aumentar aí, que aumente mais 70 agentes, você já consegue dar uma visibilidade muito boa. Já facilita bastante o trabalho. Você vai ter mão de obra para trabalhar e até para operar 24 horas por dia, que hoje a gente não faz, né? O Departamento de Trânsito, ele tem... O primeiro plantão se inicia às 7 horas da manhã e o último plantão se encerra às 0 hora. 0 hora, que é o... Então nós não atendemos a madrugada. Uma limitação humana aí também, né? Excepcionalmente, quando tem alguma previsão de entrada de uma carga superdimensionada, assim, aí tem equipe que acompanha, mas isso é um serviço programado. Nós não temos o pessoal que fica fazendo essa fiscalização na parte da madrugada. E é uma atividade, posso falar até ingrata, né? Porque além do turismo, né, do turismo em si, esse fluxo do turista que vem, vai embora, que nem a gente estava falando de Dom Pedro, de praias e tudo, você tem esse problema da balsa para administrar, como não sendo o polo gerador, né, do tráfego, e ainda tem o problema do porto, né, também, que você não pode ignorar, né, também, volta e meia. Agora aliviou um pouco. Né, com essa redução que teve aí nas exportações e com a obra da perimetral, tem absorvido bastante. E assim, a movimentação portuária ela diminuiu, né? A gente não pode também fechar os olhos para essa questão, diminuiu. A gente, lógico, torce para que o país volte a crescer, volte a ter aquele volume de exportação grande, mas eu tenho que também ficar atento a me preparar que quando isso começar a efetivamente acontecer, vai ser um problema a mais para a gente administrar. A obra da perimetral ela auxiliou muito, né? Tanto que hoje a gente não tem mais identificado nenhum problema ali na Santos Dumont. Nesse sentido. Queria que você falasse para o telespectador assim, sobre essa inclusão de Guarujá nesse programa do governo do estado para a redução de mortes por acidente de trânsito e também, até uma informação legal que você trouxe, que o Guarujá está fazendo parte de um programa, inclusive, de interesse da ONU, da Organização Nacional das Nações Unidas, sobre redução de mortes de trânsito, né? Só vou te pedir para você fazer isso depois do intervalo, se me permitir. A gente vai já para um intervalinho, mas eu só ia pedir para o Brian rapidamente colocar na tela a capa do jornal Assunto Cidade, o jornal do Guarujá dessa semana, logicamente aí como a data previa, né, uma homenagem ao padroeiro de Guarujá, ao Santo Amaro, a manchete aí, Guarujá, 2 pontos, mais um dos milagres de Santo Amaro, e não deixa de ser, porque com tanto problema aqui, como a gente está falando aqui, problemas a serem resolvidos ainda, ou a serem enfrentados aí pelas autoridades, Guarujá continua sendo aí um dos principais polos de atração turística do país e também do mundo. O Jornal Assunto Cidade está toda sexta-feira nas redes sociais e no sábado nas ruas. A gente volta já com o programa Assunto Cidade com o Rodrigo Beccari. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o diretor municipal de trânsito de Guarujá, o Rodrigo Beccari. No primeiro bloco a gente conversou bastante aí sobre esses gargalos de Guarujá, logicamente toda a dificuldade que a diretoria municipal de trânsito encontra para vencer um fluxo desses veículos que chega na sexta-feira e resolve ir embora 6 horas da tarde de domingo, quer dizer, complica bastante, somente com o quadro reduzido ainda de agentes, né, de Guarujá. Espera-se aí que para os próximos meses aí seja a possibilidade de ampliar a quantidade de 12 agentes de Guarujá. Logicamente, imaginar alguém conseguir
controlar ou dar fluidez ao trânsito só com 12 agentes, só com muita criatividade e paciência mesmo, é o que os agentes ainda conseguem fazer aí. A gente terminou o primeiro bloco falando justamente desse programa implantado pelo governo do estado, que agora o município de Guarujá passa a fazer parte, que é de redução de mortes de trânsito. Você tem ideia de estatística assim, de Guarujá, de mortes por trânsito? Em 2016, no Guarujá, nós tínhamos um controle estatístico que apontava um número de mortes para a gente. O governo do estado ele tem um controle mais apurado, inclusive informações que eles buscam em outros lugares. Então, o número final, o número oficial de mortes por acidente de trânsito no Guarujá chegou a 57. Foram 57 óbitos relacionados a trânsito no ano de 2016. E o nosso número é diferente porque a nossa base de dados, né, a nossa pesquisa, ela é feita tanto dos atendimentos de ocorrência na via. Entendi. Então, e quando a vítima de acidente ela é levada ao hospital com vida, para a gente é um acidente de trânsito com vítima não fatal. Não fatal. Mas o governo do estado faz um acompanhamento, inclusive através das certidões de óbitos que são emitidas. Então, uma semana depois, a pessoa morre no hospital em decorrência daquele acidente, é computado como morte por acidente de trânsito, que para a gente não entra, para a gente fica na estatística como vítima não fatal. Então, foi só esse ajuste que teve nos números do Guarujá com os números do governo do estado. A gente entendeu essa dinâmica que eles usam para essa metodologia, na verdade, né? A metodologia que eles usam para chegar nesses números estatísticos, nessas estatísticas. E aí nós fomos incluídos, nós fomos chamados, na verdade, a desenvolver um projeto, propor um projeto que reduzisse os números de acidente de trânsito. Nós estamos vivendo a década da redução eles querem reduzir em 50% o número de mortes por ocorrências de trânsito. No mundo inteiro. No mundo todo. Foi definido na ONU lá atrás, começou em 2011 essa década e termina agora em 2020. Então o Brasil tem, até 2020 para atender o que foi determinado lá atrás, que reduza em 50% o número de mortes por ocorrência de trânsito. O Guarujá não está fora disso. O Brasil tem um título aí internacional de negativo, né? Em questão à morte. Mas nós estamos conseguindo reduzir bastante coisa. O Guarujá mesmo, ano passado, reduziu, eu não estou com o número oficial na cabeça para passar, mas nós conseguimos reduzir bastante o número de mortes por ocorrência de trânsito, de 2016 para 2017. E agora, para 2018, a gente começa a implantação desse projeto que foi apresentado, foi aceito pelo DETRAN, foi aprovado pelo DETRAN, então foi firmado um convênio, e aí tem uma verba que é para ser utilizada nessa parte da redução das mortes, das ocorrências com morte no trânsito. Então vão ser implantadas lombofaixas na parte da Orla da Praia, aí aqui no Centro Comercial de Vicente Carvalho, mais precisamente da Thiago Ferreira. Nós vamos colocar essas lombofaixas para travessia, que é um equipamento que tanto dá destaque para o pedestre que está atravessando, quanto força o condutor a reduzir a velocidade. Ela é eletrônica? Como é que funciona? Não, é uma lombada elevada, é um elevado, é uma travessia de pedestre elevada, né? Ah, tá. Essa lombofaixa, que é o apelido que deram para ela, na verdade ela é uma travessia elevada de pedestres. É como se fosse como a que tem na Oswaldo Cruz? Exatamente, o que foi feito na Oswaldo Cruz, é exatamente naqueles moldes. Ela atende já também um princípio de mobilidade também. Isso, facilita a acessibilidade, tem toda essa... que mais consiste a inclusão de Guarujá nesse programa? A gente propôs a começar a fiscalizar o trânsito por vídeo monitoramento. Então a gente vai sinalizar as vias, informando ao condutor de que aquela via é fiscalizada por vídeo monitoramento. Tem uma resolução do Denatran de 2015, que permite esse tipo de modalidade de fiscalização, que hoje já é usada nas estradas. Aí o condutor, quando ele entra no sistema aí da Ecovias de estrada, lá no monitoramento da Ecovias tem um policial militar rodoviário, que faz as autuações em qualquer situação de infração que ele veja nas câmeras. Ele não precisa mais estar presente na via, ele por esse sistema, ele identifica o veículo e lavra o auto. E a gente quer trazer isso para o Guarujá.
Não é nem pelo fato de lavrar o auto em si, é pelo fato da educação de trânsito. Exatamente. Porque a gente já tem observado em alguns lugares, quando a gente se posta num determinado cruzamento, Ninguém entra para a esquerda. as pessoas obedecem. Por exemplo, um ponto crítico, a gente é muito criticado, até foi recentemente, saiu na mídia aí bastante crítica, que é da Montenegro com a Quintino Bocaiúva ali. A conversãozinha que o pessoal vem na Montenegro e quer entrar ali a Quintino Bocaiúva para chegar atrás da igreja. Exatamente. E quando a gente de trânsito se posta ali naquele cruzamento, você vê o condutor que vem, reduz e vai passa direto, você vê o condutor que vem dando seta, volta, muda vai de embora, ideia. ele não comete a infração. É. Se o agente... Agora, eu já parei ali várias vezes sem estar fardado, sem estar identificado como trânsito, e você verifica que as pessoas entram. É comum a pessoa vir e entrar ali, fazer aquela conversão, e é uma conversão. Dá só uma olhadinha rapidinho. Exatamente, entra. E aí é onde acaba ocorrendo os acidentes. Exatamente. É onde... Ali porque não é uma manobra prevista por quem está vindo no sentido oposto. Teve um acidente feio essa semana. Exatamente. Eu não posso falar de como que ocorreu o acidente, qual foi a dinâmica do acidente, porque eu soube que houve o acidente, mas eu não presenciei o acidente, então eu não posso dizer se algum dos envolvidos cometeu alguma infração no momento que levou ao acidente. Esse vídeo de monitoramento, então, Mas a ideia exatamente é isso. E aí, nesses pontos. Exatamente, nesses pontos onde a gente identifica que tem bastante ocorrência da infração quando o agente público não está lá. Entendi. E aí a ideia é que o cara sempre fique na dúvida, será que tem alguém me olhando naquela câmera ou não? Melhor eu não ir. Porque se ele for, ele corre o risco de ser autuado. E ele não cometendo a infração, ele não é autuado. O condutor tem que entender que o departamento de trânsito não é inimigo dele, o departamento de trânsito é amigo. Nós estamos lá para ajudar. Agora, existem algumas situações que a gente tem que fazer autuação porque é para a segurança de todos. O radar e esse tipo de monitoramento por vídeo, assim, é uma estratégia que veio para ficar, né, Rodrigo? Não tem uma mais tendência, volta, né? é uma tendência que não tem como você voltar para trás, muito pelo contrário, agora eles vão ser cada vez mais aprimorados, então... antigamente era comum as pessoas identificarem os pontos de radar, diminuir a velocidade ali e aumentar depois. Hoje já existe um equipamento que faz uma leitura do percurso. No Guarujá não tem, nós ainda não temos nenhuma previsão desse tipo de equipamento, mas é um equipamento que está vindo para ficar, que vai ser muito utilizado, vai começar nas estradas e muito provavelmente vai acabar chegando aos municípios e Guarujá não vai ficar de fora. Tem um radar lá na frente de 40, mas o camarada está a 80 aqui, quando chega lá ele abaixa para 40. Exatamente. Quer dizer, esse tipo de prática que vai ser coibida. Exatamente. Porque nesse pedaço onde ele está, a 80, é que ele corre o risco de sofrer um acidente ou causar um acidente grave. E a gente fiscaliza a via porque tem um infrator. Se não houvesse o infrator, não tinha necessidade da fiscalização. Né? Esse monitoramento por vídeo, ele tem prazo para... É possível vislumbrar um prazo para ser implantado isso? Assim, a gente tinha uma previsão, um cronograma nosso, que esse tipo de sinalização, ele já estaria... nesse mês agora de janeiro, já haveria a implantação de algumas, na verdade é das placas informando, porque esses locais já têm um monitoramento que a Guarda Municipal faz da cidade para segurança, voltado para segurança. Aí nós iríamos compartilhar essas imagens para poder também fiscalizar o trânsito. E o infrator ele vai receber logicamente uma punição ali, uma multa com base na fotografia do momento que ele transgrediu a regra. Na verdade, não é nem a fotografia, o que vai ficar arquivado é a imagem da infração sendo cometida, né? Isso não vai para o infrator, mas isso fica armazenado no banco de dados. E, em princípio, né, a gente tem por ideia, até porque a administração ela não está muito preocupada com arrecadar dinheiro com multa de trânsito. Ela está preocupada em reduzir os índices de acidente. Então, num primeiro momento, a gente pensa em fazer uma campanha informativa de que, olha, essa modalidade está sendo usada e ela funciona e você foi vislumbrado cometendo tal infração, por favor, não cometa mais. Né? Vai ter por um período, como foi lá atrás, quando implantaram o radar no Guarujá, as primeiras cartinhas que chegavam, olha, você foi fotografado no radar. Se prepare que a partir de tal data ele vai estar autuando. O escopo do programa é justamente redução. Né? Exatamente, é a redução de acidentes. A nossa preocupação é com preservar vidas, salvar vidas. Bom, Rodrigo, só posso te agradecer aí a entrevista, te desejar um baita sorte aí até o fim da temporada, que você ainda tem
aniversário de São Paulo, tem carnaval, e, com certeza sua orelha ainda vai esquentar muito, porque como eu falei, logicamente uma brincadeira, aquela hora que o camarada está preso lá, a única pessoa que ele lembra é do diretor de trânsito. Cadê o diretor de trânsito aqui? Mas logicamente que você está preparado aí justamente para isso. Queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, deixa um espaço para você dar uma última mensagem. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado por ter me aberto esse espaço. Eu costumo brincar que o técnico da seleção brasileira reclamou uma vez na mídia que todo brasileiro se achava técnico de futebol, né? Todo condutor se acha um engenheiro de trânsito, um especialista em trânsito. Então a gente sempre vai ter uma série de palpites. A gente ouve muita coisa boa, tá? Eu tenho deixado sempre as portas da diretoria de trânsito abertas, eu recebo todas as pessoas que vão lá me procurar, eu atendo, eu escuto, porque a gente acaba ouvindo muita coisa boa, muita coisa interessante. E aproveitando. Tem coisa que realmente não dá para fazer, mas a gente acaba ouvindo coisa boa, sim. Legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.